A gente também não sabia que isso ia virar o que virou, né? O estilo virou o principal estilo de cerveja nesse mercado de cerveja artesanal, é o estilo mais consumido hoje, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi cada vez conquistando mais seguidores, mais público e virando realmente uma grande vitrine da IPA no Brasil e um símbolo de uma revolução cervejeira. Cliente no centro, as decisões vão ser pautadas nele. Aí realmente a gente consegue criar novas experiências, novas condições que não vão descaracterizar o produto. Fala galera, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as empresas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, agência de Brand Experience focada em eventos corporativos e ativações de marca. E hoje eu estou com um convidado muito especial. A gente vai falar sobre o que é preciso para transformar um festival em uma marca desejada, da montagem ao marketing, da curadoria à comunidade. A gente vai mergulhar nos bastidores de um dos maiores festivais de cerveja artesanal do Brasil, para entender como se tornou um ativo de marca que tem linguagem própria, fãs fiéis, a galera é muito fiel, que até tatua na própria pele a marca do festival e com um alto potencial de patrocínio. E eu tenho o prazer de receber o Rafael Mosqueta, founder e diretor do IPA Day. O Rafa tem mais de 12 anos de experiência no mercado cervejeiro, entretenimento e eventos. Foi gerente de marketing da cervejaria Colorado, fundador da Weird Barrel Brewing Co., uma cervejaria incrível, e idealizador de 3 dos maiores festivais desse setor no país: o IPA Day Brasil, IPA Day São Paulo e o Pint with the Queen. Rafa, muito bem-vindo. Pô, obrigado, essa introdução ficou boa aí, parece que já fez bastante coisa, tá? Vocês, né? A gente tem que não só valorizar, né? Falar tudo que os convidados fizeram de fato, cara. E vamos lá, primeira coisa de tudo que eu gosto de perguntar: como você marca? Cara, essa pergunta é difícil de responder, né? Eu acho que o que eu faço de melhor, eu acho que é criar um tema que consegue engajar pessoas, né? Que criar uma experiência que seja única e que as pessoas se sintam representadas, isso junta pessoas e acaba virando comunidades, né? Eu me formei, eu sou designer por formação, mas sempre trabalhei no marketing e branding, depois assumi uma cargo numa empresa de moda feminina, eu era comercial, acabei no marketing cervejeiro na Cervejaria Colorado, e aí essa experiência toda me fez criar a Weird Barrel, né, como na introdução a gente comentou, e o IPA Day, que a gente vai falar hoje bastante sobre ele, e eles representam muito isso, né, como que uma temática, como que a ideia de uma marca que é diferente, ela é única, ela conta uma história consistente, faz com que as pessoas se sintam envolvidas e juntem pessoas que gostam das mesmas coisas, que acabam virando uma comunidade. Eu acho que criar marcas que viram comunidade é o que eu gosto de fazer e acho que eu faço bem. Boa. Cara, conta como o IPA Day surgiu. Essa história eu gosto, a galera tem que ouvir. O IPA Day surgiu porque, cara, na verdade foi em 2012, né? Eu tinha acabado de me mudar para Ribeirão, eu tinha assumido o cargo de gerente de marketing da Cervejaria Colorado. Sempre trabalhei com eventos desde a época da faculdade, né? Como uma renda paralela, né? Para fazer grana. E chegando em Ribeirão, estava dentro da Colorado, precisava aproveitar aquela vitrine para poder fazer grana também. E tinha acabado de surgir nos Estados Unidos, né, em agosto de 2011, o International IPA Day, que era uma data criada para promover ações em bares, né, envolver as pessoas nas redes sociais, promover o estilo como uma data de comércio, né, uma data dos bares nos Estados Unidos. E a Colorado é a criadora da primeira IPA brasileira, que é a Colorado Índica. Então, como eu estava lá, tinha essa história do International IPA Day, aí a gente falou, pô, vamos fazer uma festa que eu consiga ter o apoio da Colorado e que tem um potencial, né? Ainda, apesar que naquela época, em 2012, a primeira edição, a gente tinha 20 rótulos, acho que nem 20 rótulos de IPA, e eram todas as IPAs fabricadas no Brasil, né? Hoje, se a gente fizer uma festa para 5.000 IPAs, eu vou deixar muita gente de fora, né? Isso é louco. Então a gente, embora era o nosso estilo preferido, era a minha cerveja preferida colorada era a Índica, né, e a Vishnu, que a gente acabou de lançar também, lançou no IPA Day praticamente, de 2012.
A gente também não sabia que isso ia virar o que virou, né? O estilo virou o principal estilo de cerveja nesse mercado de cerveja artesanal, é o estilo mais consumido hoje, né? Então, é, nasceu para fazer uma grana e virou uma bandeira do movimento, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi cada vez conquistando mais seguidores, mais público, e virando realmente uma grande vitrine da IPA no Brasil e um símbolo de uma revolução cervejeira, né? E a primeira edição foi dentro A primeira da edição Colorado. foi no depósito da Cervejaria Colorado, a gente arrastou todas as caixas por um canto, montou um palco no meio do depósito. Animal. Era self-service, a galera, as chopeiras viradas pro público, todo mundo se servia, era um desperdício, porque ninguém. A gente trouxe essas 20 IPAs, mas a Índica não era a cerveja mais vendida da Colorado. Quando a gente lançou ali, a galera ia pedindo a Ápia, pedindo a Cauim, né, a Pilsen, ó, de trigo com mel, e só tomava cerveja amarga, cerveja cara pra caramba, e você viu o cara enchendo o copo, tomando, nossa, é ruim, virava, jogava fora. Então ninguém estava preparado para aquilo ali ainda, né? Nossa, foi muito legal porque foi praticamente amador. A gente da ideia para fazer o evento foram 20 dias, né? E, e a gente conseguiu trazer essas cervejarias todas, né? Para cá, os cervejeiros vieram. Então ele já nasceu muito abraçado pela comunidade cervejeira também, né? Mas era outro mercado, era outro tipo de consumidor ainda, né? Cara, e andou rápido, porque 2012 pra cá é bastante tempo, mas nem tanto. Mas naquela época a gente tinha 15, sei lá, em 2012, a gente devia ter 30 cervejarias artesanais no Brasil, era pouca coisa. Tá em quantas hoje? 2.000 e tantas cervejarias, né? Então, o mercado mudou demais, né? Animal. E aí, beleza. Cara, geralmente surge, né, no informal, até o episódio antigo que a gente gravou aqui foi com a Nath, que ela faz eventos na Suíça. E ela, a mesma coisa, cara, comecei a fazer um eventinho aqui, outro ali. A quarta edição do meu festival agora lá para imigrantes que empreendem, tá 4.000 pessoas, 4.000 visitantes e tal. Então, assim, é muito legal ver que dá para começar pequeno. Mas aí quando que, cara, virou um festival? Quando que você entendeu, que fala, tá, eu tenho uma marca, eu tenho um potencial grande e eu vou construir comunidade, eu vou construir autoridade. Foi muito natural as coisas aconteceram, né? A gente, até o IPA Day 2016, a gente nunca tinha feito um anúncio, uma propaganda de rádio, nada, né? Foi no boca a boca, mas as pessoas se envolveram tanto no evento que a gente teve uma primeira edição ali, 300 pessoas, a segunda 500, a terceira 1.000, a quarta 1.500 e 3.500 pessoas, né? Então, e sempre no boca a boca. E acho que a primeira vez que eu me liguei que aquilo estava virando algo muito maior do que só vender ingresso foi na terceira edição que a gente teve o primeiro tatuado do evento, né? Que foi o primeiro cara que tatuou a marca do festival na pele. E eu falei, cara, que loucura isso, cara. Assim, e o cara tá tatuando a marca que a gente criou de uma ideia que há 3 anos atrás Animal. e já tava virando um símbolo de uma comunidade, né? Ali eu acho que a gente começou a perceber e começou a vir caravanas de longe, né? As pessoas dirigem mais de 1.000 quilômetros para vir para o evento, né? E ônibus, fretavam ônibus para vir mais de 1.000 quilômetros sem a gente fazer propaganda, né? Então a gente vê que o negócio estava viralizando por indicação. Por isso que a gente ficou um evento muito conhecido dentro do nicho de cerveja artesanal naquele momento, porque você indicava para quem você sabia que ia gostar, e aí todo mundo que vinha gostava, porque já estava calibrada a expectativa, né? Então, acho que foi foi na tatuagem, foi a primeira tatuagem, acho que mostrou pra gente que tava, opa, isso aqui tá virando outro negócio, né? Não é só mais um evento. Não é só mais um evento, ele tá virando uma bandeira, né? Tá virando um símbolo. Animal, animal. E aí a gente, cara, evento, pode ter o nome que quiser, vão ter os mesmos trabalhos ali. Cara, se eu uma montagem, fazer uma planta, palco, escolher banda, praça de alimentação, enfim, equipes todas que você tem ali dentro, lojinha, patrocinador. Mas dentro de tudo isso, quais são os pilares criativos do IPA Day, né? E estratégicos também. O que sustenta o IPA Day? Eu acho que primeiro é a nossa curadoria cervejeira, né? Eu acho que por ser um evento feito por cervejeiros, para cervejeiros, a gente foi muito abraçado pela comunidade cervejeira desde o começo. E aí, claro, quando a gente virou esse símbolo do estilo IPA no Brasil,
acabou virando uma boa vitrine para cervejarias também apresentarem seus produtos, né? Então a gente consegue, por ter uma relação muito próxima com todos os cervejeiros, a gente consegue sempre trazer as principais cervejarias do Brasil, né? No caso do IPADE Brasil, que é o que acontece em Ribeirão Preto, e do estado de São Paulo, no IPADE São Paulo, para o evento. E hoje mais da metade dos rótulos que a gente serve são criados para o evento, né? As cervejarias criam produtos para lançar no evento. Então isso torna a experiência pro convidado, né, pro participante, muito mais incrível, porque você vai lá, você sabe que a tua cervejaria favorita tá lá e você vai lá provar um rótulo que ela só lança lá, né? É exclusivo. É exclusivo. E também possibilita o cervejeiro mostrar a sua capacidade criativa, né? Porque ele consegue fazer lotes muito pequenos pro evento e inovar, né? E brincar bastante. Então, a gente tem sempre uma parte da curadoria reservada para experimentações mesmo, para apresentar brincadeiras dos cervejeiros que eles normalmente não lançam comercialmente. Então, o primeiro é a curadoria. As pessoas confiam muito na nossa escolha, nos convites, né? Para participar do IPADE como cervejaria, você não compra espaço. A gente escolhe as cervejarias e convida a participar do evento, né? Então, as pessoas confiam muito na nossa curadoria cervejeiro. Depois, eu acho que a comunidade, o relacionamento que a gente tem com a comunidade. Hoje, eu sinto que o público me vê como parte dessa comunidade também. Então, a gente tem uma troca muito gostosa e saudável, assim, a gente escuta muito os nossos participantes. Todas as edições a gente sempre solta a pesquisa de satisfação em seguida, no dia seguinte do evento. Tem uma participação muito grande do público, a gente tem mais de 60%, 70% de índice de respostas na pesquisa. E a galera é sempre muito propositiva, traz sugestões, e a gente lê uma por uma, o canal das redes sociais sempre aberto, a gente conversa com o público, todas as sugestões que trazem pra gente, a gente sempre escuta, tenta implementar. Então a gente tem essa relação muito próxima, acho que esse é o outro pilar fundamental do evento, porque a comunidade sente que o evento é feito pela comunidade, né? E aí isso gera um outro que a gente não cansa de inovar, a gente sempre apresenta alguma novidade. A cada edição a gente está apresentando alguma coisa nova, propõe alguma coisa nova que vem normalmente de uma indicação de algum participante. A pesquisa normalmente orienta a gente ao caminho que a gente vai seguir de novidade para o ano seguinte. Então acho que essa constante busca por apresentar novidades e não ter medo de arriscar é um dos pilares. Os voluntários, com certeza, né? O nosso programa desde 2016, que a gente implementou o Working Experience, que é o programa de voluntários do IPADE. E aí a experiência de entrega para o convidado, para o participante, mudou drasticamente, né? O que a gente deixou de trabalhar com a equipe de staff, né, que por mais que se dedica, não é a paixão dele aquilo. Hoje ele está trabalhando no evento cervejeiro, amanhã ele está no salão do automóvel, sei lá, né? Então ele não está ali entregando a paixão dele. Então a gente passou a trabalhar com voluntários, a gente passou a ter promotores do nosso evento no balcão, né? E aí eles queriam apresentar o produto, queriam resolver os problemas, atuam de forma muito proativa para encantar o participante. E virou, cara, uma família. A gente tem os grupos. É difícil a gente colocar novos voluntários a cada edição, porque os voluntários querem repetir sempre. E a menos que tenham dado pisou na bola, a gente sempre dá a chance para quem participou um ano participar novamente. Essa galera aí é melhor que IA. Isso Não paga e trabalha bem. Apesar que custa muito pra gente, sabe? Porque a gente não paga o cachê do dia do evento, mas a gente tem sempre um laude dos voluntários, que tem uma estrutura para eles. O pagamento mesmo, além ele tem um certificado de participação que conta até como hora de estágio, dependendo da hora da carreira que ele está seguindo. Tem um kit que ele ganha, mas a gente tem uma outra festa que acontece depois do evento, que é o mini IPA dos voluntários, que aí a gente pega algumas das cervejas do evento, leva para lá e tem som, tem música ao vivo, tem comida, tem cerveja. Então é pago. Que pra galera deve ser mais legal do que o próprio IPADE. E aí o que fica difícil é escolher voluntário, né? A gente está agora no momento de fechar a lista dos voluntários do IPADE São Paulo. São 55 vagas, a gente tem quase 100 inscritos, né? Então a gente deixa muita gente de fora e que gostaria de trazer para dentro, mas vai ficando cada vez melhor a seleção, né? Legal, cara. Eu acho que é isso, eu acho que então é relacionamento, constante busca por
por inovar. Nossa preocupação com conceito, com detalhe e com contar histórias, né? Eu acho que eu tento não negligenciar nenhum aspecto que pode servir para contar a história que a gente está propondo ali, né? Então, podemos usar um exemplo do IPADE São Paulo, que é o que vai acontecer agora no dia 9 de agosto, mas quando a gente fala de cultura de rua, né, o evento é uma plataforma de cultura de rua com as melhores IPAs do estado de São Paulo. Então, o local conta essa história. A gente foi atrás de um imóvel que é um antigo moinho da família Matarazzo, tem 125 anos de história, tombado pelo patrimônio histórico. Então, quando a gente está contando, imaginando que o evento é uma peça de teatro, que a gente está contando uma história, o cenário ele é fundamental, né? Então, se a gente está falando de cultura de rua, achar um prédio que é uma testemunha viva da mudança da rua de São Paulo ao longo de 125 anos, ele ajuda a gente a construir essa história, né? Então, quando o grafiteiro é convidado para desenhar o copo, a gente tem todo ano muda o grafiteiro convidado, ele cria a identidade do copo. Também ajuda a gente a contar uma história de rua. O serviço das cervejas é só com beer trucks, né? Então porque a gente fala de trânsito também de São Paulo, então a gente não negligencia nenhum detalhe para tornar aquela experiência mais imersiva e mais verdadeira. Eu acho que isso é uma outra coisa que as pessoas percebem bastante. Animal. E quem que são os hipeiros? Quem que é essa galera? Qual é esse público? É muito louco, né? Porque o trabalho é não nichar demais essa percepção do hipeiro, né? Porque a gente tem se eu jogar rápido, né? O que é o hipeiro? Vai falar do rock and roll, vai falar do churrasco, vai falar da comida às vezes mais gordurosa e quando a gente começa barbado, mas aí a gente faz um exercício para saber se, pô, esse é a característica porque a gente sempre entregou isso para ele, né? Ou é isso que ele demanda? Porque quando a gente fala de um estilo de cerveja que se tornou o estilo mais consumido desse mercado de cerveja artesanal, não dá para falar que é só o rock and roll que está tomando IPA, né? Já foi assim lá atrás. Hoje em dia é o nosso desafio também tornar o evento interessante para todo mundo que toma IPA, que gosta de IPA. Aí, pessoal, o fio condutor para a gente contar essa história que a gente estava falando, né? Então, já foi muito esse cara, o barbudão, o careca barbudo, né? O careca barbudo que gosta de carne e rock and roll. Hoje não, hoje a gente vê a participação feminina, por exemplo, enche a gente de orgulho dizer isso, né? O IPADE chegou, agora a gente está quase chegando em 60, 40, 60% homem. Número bem alto de mulheres. Que é um número muito alto para mulheres. O primeiro IPADE em 2012 tinha 95% homem. Assim, porque naquela época existia um preconceito muito grande no perfil de consumo das mulheres, que a mulher não gosta de cerveja amarga, a mulher gosta de cerveja mais doce. Não tinha tanta oferta, então, era algo novo. Era algo muito novo. E hoje a gente vê um grupo muito crescente de mulheres que vão sozinhas no evento. Grupos de mulheres que fazem camiseta para ir no evento. Então, o IPA ele mudou muito o perfil do público ao longo desses anos. Mas é uma galera muito divertida. Eu acho que isso hoje o que é comum a todas as edições do IPADEI é que é uma galera muito gostosa de trabalhar, porque não dá confusão, não tem briga. A primeira, quando a gente faz a pesquisa com o nosso público para entender também as características deles, né? Principalmente no IPADE Brasil, que a gente fala muito de turismo, né? São participantes do Brasil todo. Mais de 50% do público vem em grupos de mais de 5 pessoas. Então, é um evento que a galera vem em galera. Grupo, né? E a segunda maior fatia são pessoas que vêm sozinhas. Então, você vê que o cara consegue ir sozinho e fazer amizade e vira turmas e que se encontram cada ano e vão aumentando esse grupo, né? Então, eu acho que é isso. Assim, é uma galera muito descontraída, tá ali pela cerveja, não tá ali pra sei lá, não é um evento de pegação, ele é um negócio para se divertir, para ter um momento gostoso, aprendendo sobre cerveja. A gente tem um trabalho muito grande de educação cervejeira, de consumo consciente, mas sem empurrar conteúdo goela abaixo, né? A pessoa vai aprendendo, se divertindo e nem percebe o que está aprendendo, sobre lúpulo, sobre estilos, sobre processos de fabricação, sobre como consumir álcool de uma maneira que seja menos danosa para o seu organismo. Então, a gente educa as pessoas de uma maneira muito divertida, né? Muito bom. E dentro da experiência do público, de tudo isso que o IPADEI representa,
que é inegociável? Então, cara, isso eu não abro mão. Eu acho que é colocar o participante em primeiro lugar, colocar a comunidade, né? O interesse dessa comunidade, assim. Então, é, o nosso convidado tem que sempre estar muito claro para ele que aquilo foi pensado na experiência dele. Todas as nossas decisões são pensadas para que aquilo se torne mais divertido, mais confortável, mais seguro a cada edição, né? Então, eu acho que colocar o participante, o convidado do IPA no centro das decisões é inegociável. Então, e aí entendendo que é uma comunidade, né? Então a gente tem que criar ferramentas para que essa comunidade gere vínculos entre eles também, né? Façam amizades, é, a gente promova trocas de conteúdo entre eles. Então é colocar a comunidade no centro da estratégia, eu acho que é o nosso pilar inegociável. O cliente no centro, as decisões vão ser pautadas É. nele, né? E realmente aí a gente consegue criar novas experiências, novas condições que não vão descaracterizar o produto. E uma outra coisa que também é inegociável para a gente é entender que um evento de sucesso cervejeiro ele precisa ser tão bom quanto para 3 pilares, né? Que é a organização, claro, esse é um business, é o nosso negócio, a experiência do participante, como a gente estava dizendo, e a cervejaria. Então, eu preciso entender que a cervejaria, a cervejaria artesanal no Brasil apanha demais, assim, é muito difícil a gente criar mercado, aumentar a fatia que pertence que consome a cerveja artesanal. Então, a gente tem que ser uma vitrine e uma vitrine que seja justa para todo mundo, né? A gente está sempre buscando melhorar as condições comerciais para cervejarias, para que a gente não só consiga trazer as cervejarias que já são mais desejadas pelo público, mas também dê espaço para que o consumidor descubra novas IPAs que ele gosta, né? A proposta de ser um evento open bar também contribui com isso. Eu não quero que o quanto o cara tem de dinheiro na carteira para comprar cerveja defina qual ele vai experimentar. Porque se você está arriscando a tua grana, você normalmente prova só que você sabe que você gosta, né? E quando a gente traz 45 rótulos diferentes, tem muita cervejaria ali que você nunca nem ouviu falar e é tão boa quanto a outra. Então, eu acho que ser uma plataforma, uma ferramenta de desenvolvimento de mercado também é importante para a gente, né? Então, isso é outra coisa que é negociável, é ser tão bom quanto para os 3 pilares, né? Boa. Cara, e essa discussão do open bar é boa. Vou jogar um problema aqui para nós. A gente vê um movimento dos jovens indo para um consumo muito mais moderado de álcool, as festas indo para um período mais diurno, isso para daí já acontece em boa parte, e o movimento de reduzir alguns eventos open bar. Como que você enxerga esse movimento? O quanto isso pode impactar na expansão do IPA ou, cara, não é um problema? Eu acho que o mercado de cerveja artesanal já acompanha esse movimento há alguns anos, né? Os Estados Unidos é um grande lançador de tendências no mundo cervejeiro, né? E a gente já vê a tendência de cervejas menos alcoólicas acontecendo há alguns anos já nos Estados Unidos, né? Então isso já chegou para cá também. A gente tem hoje ótimas cervejas 0% de álcool, cervejas artesanais que não tinha há 3 anos atrás, a gente não encontrava nenhuma. Então acho que são 2 possibilidades aí, né? Uma é a gente realmente ver eventos de consumo liberado ou open bar diminuindo. Aí, pensando com esse chapéu do IPADEI aqui, eu acho que cabe a gente olhar diferentes alternativas às vezes, né? Então, talvez transformar o que o cara paga, em vez de ser open bar, ele transforma em créditos para que ele consuma, ele escolha qual ele quer tomar. E se por acaso acabar os créditos, ele pode comprar mais, ou outra pessoa tem menos créditos porque bebe menos e quer beber menos, né? Então, esse é um caminho. Mas essa edição do IPADEI São Paulo mesmo, com certeza é a edição que a nossa curadoria cervejeira é mais diversa. Então a gente tem sim cervejas com 0% de álcool, IPA com 0% de álcool, e tem cerveja com 12% de álcool lá, né? E a maneira como a gente divulga os rótulos é sempre muito informativa, né? Então a gente sempre traz a ficha com ABV, traz álcool, amargor, e uma graduação de intensidade alcoólica ali, ou de intensidade cervejeira, para que as pessoas também saibam qual a velocidade que ela pode ir para cima de cada um daqueles rótulos, né?
Mas esse ano a gente é muito diverso. Tem cervejas, como eu disse, de 0% de álcool. A média de álcool ainda se mantém dentro dos 41 rótulos que a gente vai ter esse ano no IPAD São Paulo. A média alcoólica está em 6,5, que para uma IPA é a média mesmo. Mas a gente tem, se eu não me engano, são 10 cervejas com menos de 5% de álcool, né? E algumas ali acima de 8% de álcool também. Mas esse ano foi o maior desafio nosso, é criar um portfólio ali, uma curadoria que atendesse todo mundo. E eu acho que a gente conseguiu. Ficou um nível muito alto de qualidade da cerveja e com características que agradam todo mundo, né? Cara, eu não sei onde eu vi esse estudo sobre o efeito, não é efeito manada, mas assim, o mundo ou o mercado está indo para este lado, né? Cara, wellness, saúde, não quero open bar, mas tem um puta mercado que não quer isso. Então, talvez o IPA-Day tenha que ser o que é hoje, né? O open bar aí é um trabalho mesmo de estudo e que o cliente quer, que é o que você já faz muito bem. Eu acho que eu acho que no frigir dos ovos é dar opção pro cara, né? Assim, tipo, eu sou muito, tem uma grande bandeira do movimento de cerveja artesanal, que era, inclusive, a minha escola na Cerveja Colorado foi quem lançou essa frase aí, que é o beba menos, beba melhor, né? E eu sempre fui meio contrário a isso. Acho que a gente não tem que dizer para ninguém que ela tem que beber menos. Acho que a gente tem que dizer, dar informação para que ela saiba quanto ela tem que beber, quanto ela quer beber, né? Aí a gente fala de educação de cervejeira, de educação de consumo. Então, eu não acho que o open bar é errado. Ele é danoso, porque tem muita gente que acha isso, assim, que estimula o cara a beber mais, né? E eu não concordo com isso. Eu acho que a gente dá opção para quem quer beber mais, sim, que gosta, que às vezes, assim, a gente tem uma média de consumo no IPA-Day de 3 litros por cabeça, tipo, né, por participante. É muito alto, se eu for pensar. Mas nem todo mundo bebe 3 litros. Aqui tem gente lá que vai beber 6 litros, né? Então, 6 litros para um cara vai ser muito diferente do que 6 litros para outro. Claro, 6 litros é muito para todo mundo, mas 3 litros para uma pessoa e 3 litros para outra, num evento de 9 horas, a gente tem também um consumo de mais de 1 litro de água por pessoa. A água também é servida, a gente não vende água, água é à vontade. Em todo o material do evento, a gente estimula o consumo de água entre uma cerveja e outra. Então isso também é educação cervejeira, né? E é difícil a gente ver confusão de bêbado no IPA-Day, né? Então você vê que a galera, mesmo com consumo tão alto, não sai ruim, não sai muito ruim no evento, né? Que democratiza o acesso, né? Porque realmente, né, tem rótulos de 40, 50 reais, Sim. a latinha, né? Mais, né? Mais, a gente rótulos ali open bar que uma lata custa 80 reais, né? Exato. E onde que eu acesso isso? Não é barato. Então lá no IPA-Day eu posso E isso experimentar. também é possível aí por causa daquele primeiro pilar que é o relacionamento que a gente tem com as cervejarias, né? Então, por isso que é um ecossistema que foi se desenvolvendo ao longo dos anos e hoje possibilita a gente a ser um evento open bar com um ticket de 250 reais, que é um ticket, claro, é alto para muita gente, mas para quem entende o preço daquelas cervejas que ele vai consumir ali, é muito barato, né? Então, isso é possível porque o ecossistema está muito maduro, né, do IPA-Day. Sim, sim. Tem gente que vai no barzinho, toma original, gasta 250 reais na noite. Então, tá barato. Boa. Eu acho que tem muita gente que quer realmente esse tipo de projeto, de evento, e ele se prova há muitos anos que é um modelo vencedor, né? Então, se fosse para olhar aqui de fora, um pouquinho de dentro, cara, talvez a gente não tenha que olhar para grandes mudanças. E aí, assim, falando de IPA-Day, né? Talvez ele seja o modelo ideal pra gente, né? Mas quando a gente começa a olhar outros eventos, não sei. Aí, talvez se eu começasse um evento hoje, que não fosse só de IPA, eu já começasse de uma maneira diferente, né? Mas pro IPA-Day, quando a proposta é experimentação, eu gosto do Open Bar, né? Boa. Cara, e nesses anos todos, qual foi o momento mais tenso? Eu acho que eu sei qual foi. Que você viveu e teve algum momento que falou, cara, não sei se eu quero seguir com isso, um perrengaço aí de produção. Acho que são dois, né? Um que eu sei que é o que você pensou, mas eu
quando a gente estava falando de pauta, eu pensei, me veio um outro que é óbvio que é a pandemia, né? A pandemia, Sim. o IPADE São Paulo, o lockdown aconteceu menos de 10 dias do IPADE São Paulo, né? Nossa, Lá eu não em lembrava 2020. disso. Então, já tinha todos os ingressos vendidos, já tinha cerveja quase, né? Foi 8 dias antes. Então, a gente já tinha cerveja a caminho do evento, né? Muitos dos fornecedores já pagos, e a gente foi fazer um evento 3 anos depois, quase, né? Então, sem ter ingresso para vender, o evento custando quase o dobro do preço para a gente conseguir executar. E então aquele foi um momento muito tenso, porque ali eu achei que a gente ia quebrar, né? Na pandemia foi um momento que eu achei que a gente ia quebrar. Mas também contamos de novo com a comunidade, né? A gente lançou um crowdfunding para ajudar o evento, os participantes ajudaram o evento, a gente fez uma série de contrapartidas e a comunidade cervejeira apoiou também, né? Então a gente teve apoio financeiro, de patrocínio, de cervejarias, e o que fez a gente conseguir sobreviver àquele momento. Então, que não estava na minha mão foi esse. Agora, um erro meu, né? Foi o IPADE 2015, que foi um IPADE de 3.500 pessoas, e por um erro de logística meu, de distribuição de cerveja ali, as filas foram absurdas em todos os stands, né? E tanto é que ficou conhecido como Fila Day naquele ano. E... Galera maldosa. mas não, mas eu errei feio. Ali mas também foi aí que aproximou a gente do público. Então, a partir de 2016, a nossa relação com a comunidade mudou, porque foi a primeira vez que eu dei a cara a tapa. Cara, a gente entregou o evento ali do jeito que dava, as pessoas ajudaram, entraram, muita gente foi embora muito puta e com razão, assim, eu também teria ido, provavelmente. Mas aí no dia seguinte eu gravei um vídeo explicando tudo que eu tinha feito errado. Por que o que me levou a tomar aquelas decisões erradas, convocando para todo mundo que quisesse participar de um fórum de discussão do IPADEI para como a gente tornar o evento melhor no ano que vem. A gente montou um comitê com outros organizadores de eventos e cervejarias para que elas contribuíssem também. E aí no ano seguinte lançamos um vídeo de tudo que ia ser diferente naquele ano. Tudo que a gente tinha errado, o que a gente mudou e como seria diferente no ano seguinte. Então foi aí que o público passou a me conhecer, aí deu o rosto pro evento, né? Eu lembro de falar com o João, que era meu sócio na época, falei, cara, ferrou agora, porque se a gente já apanhou tanto nesse último ano, depois do IPADEI, Imagina depois. agora que todo mundo sabe minha cara, vamos bater na rua, né? E a gente apanhou, foi um ano, porque o problema de fazer o evento de um dia, uma vez por ano, é que se você errar, você só vai ter chance de corrigir um ano depois. Então, durante um ano, você vai conviver com o erro, né? Conviver com a suspeita de que você não vai fazer bem de novo no ano seguinte. Quebrou a confiança. Quebrou a confiança, mas aí a gente viu novamente o apoio das cervejarias, porque esse vídeo, nossa, rodou, todas as cervejarias replicavam ele e defendendo, e colocavam na legenda, falou, ó, cara, a gente conhece a galera, eles erraram, mas é a galera, tipo, bem intencionada do meio, são cervejeiros também, então vamos dar um voto de confiança. E o público, claro, a gente, depois, nessa época, um pouco depois, uns 2 anos depois, eu dava aula num curso da GV de negócios da cerveja, no módulo de eventos, né, cervejeiros. E eu falava pra galera, eu falava, ó, que me ensinou 2025. Primeiro, resiliência, né? Você erra. Todo mundo que arrisca, erra. Se você não quiser errar, não arrisca. Só que se a gente não arriscasse, o IPADE não era o que é hoje, né? Então, a gente tá propenso a errar quando a gente tenta arriscar muito, né? Tenta inovar muito. Um erro não te quebra. Se você acertar na próxima... Às vezes quebra. Pode acontecer, pode acontecer. Às vezes deu bom. Mas um sozinho, a chance de você ainda ter uma segunda chance existe. Só que sempre vai deixar uma cicatriz. Então, durante muito tempo, a gente conviveu. Depois que a gente 2016 foi muito legal o evento. O IPADEI amadureceu demais de um ano para o outro por causa do IPADEI 2015. Porque a gente já teve que... Não tinha uma segunda chance de errar, né? Então, o IPADEI ficou muito melhor. Teve um salto de qualidade de muitos anos em um. Mas ainda assim, durante 3, 4 anos, a gente sempre alguém entrava e comentava, e o Fila Day, o Fila Day, o Fila Day. Então, errar não te quebra, você consegue sobreviver, mas a cicatriz vai ficar. Sim. Cara, mas uma aula de gerenciamento de crise, cara, porque a decisão poderia ter sido completamente diferente.
vocês terem se calado ou botado a culpa em outra pessoa, a empresa de bar que errou, ou sei lá que raio vocês poderiam ter falado, e o resultado teria sido diferente, Sim. né? Então, cara, é muito interessante É. escutar isso, o pessoal poder também pensar, e não só quando dentro de um evento, né? Mas no seu time, Total. na sua empresa, ali, alguma coisa que aconteceu que, cara, precisa dessa exposição e a gente mostrar um pouco de vulnerabilidade com segurança, Sim. né? Então, cara, fiz cagada, vamos corrigir juntos. É. Então, uma aula, cara. Acho que foi a Interessante. primeira, assim, você escuta muito falar de sala de crise, né, sala de gestão de crise, mas eu nunca tinha tido essa experiência ainda, né? Mas eu lembro direitinho, no dia seguinte, já na Weird Barrel, porque foi o ano também que a gente abriu a Weird Barrel, então por isso, cara, esse ano foi caótico, tudo, lotou tudo que podia lotar, porque tinha muita novidade acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas ali na sala, no salão da Weird Barrel, o meu sócio na época e a nossa assessoria de imprensa, o Dani, e, cara, o que a gente vai fazer? Porque o negócio saiu total do controle. Porque imagina, tinha gente vindo de ônibus de 1.200 quilômetros de distância e chegou aqui e tinha 1 hora e pouco de fila para pegar um copo de cerveja, né? Então, O cara fica maluco. muito. Quanto mais você gastou e mais você viajou para o evento, mais puto você fica, né? Então, e a gente vinha sendo eleito o melhor evento cervejeiro do Brasil nos últimos anos. Então a gente ganhou, tinha uma pesquisa do Bob, que era Bob Fonseca, que ele fazia todos os anos, e a gente sempre ficava em primeiro ou em segundo lugar ali. Então a expectativa era muito alta. E aí quando o cara chega e vê aquilo, aí a raiva é proporcional, né? Então foi um ano de Belo fé, desafio. mas a gente aprendeu muito sobre gestão de crise ali. Mas deu tudo certo. O público, né? Os haters apareceram nessa época. Nossa, e se fosse hoje ia ser muito pior, né? Porque em 2015 já existia redes sociais, mas não Bem era menos. da maneira que é hoje, né? Talvez a gente quebrasse hoje, não sei, viu? Cara, não sei. É. Não sei. Eu- Talvez teria eu- mais gente esse outro ano, É, pela forma que foi gerenciado ali o problema. Não dá pra saber, mas. Galera, todo mundo passa por perrengue, né? Evento sempre pode dar um problema e a gente tem que estar muito bem preparado, né? Seja com a equipe própria, igual o Rafa operava, né, dessa forma, ou com uma agência, ou com seus parceiros, seus fornecedores. Então, tome muito cuidado nessa estruturação, no seu planejamento, porque na hora que dá problema, tem coisa que não dá para resolver na hora, né? E esse caso, não tinha como você refazer o seu sistema de fila por causa da forma que as cervejas foram colocadas, né? E a gente resolve no próximo ano. Mas se você atende um cliente, o evento não é seu, provavelmente você vai perder o cliente. com certeza, eu teria trocado a agência. Com certeza. E eu acho que o recado principal é não se esconde, assim. Errou, cara, explica, dá a cara e vai tomar porrada, claro. Você errou, aprende, engole o choro e apanha. Pois E não deixa de explicar e conversar. E eu acho que quanto mais a gente humaniza as marcas e mostra as fragilidades, eu acho que hoje, isso principalmente agora, né? O momento que a gente vive é isso. As pessoas não querem mais aquela marca perfeitinha também, né? Então, querem ver que a gente é humano, são pessoas organizando aquilo. Isso é o craft, né? Quando a gente fala de cerveja artesanal, eu acho que o grande diferencial da cerveja artesanal é porque ela é feita por pessoas, né? Diferente das grandes corporações que também, é claro, são feitos por pessoas, mas não tem aqueles rostos, né? E acho que o sucesso do IPA se deve também por as pessoas entenderem que é feito por pessoas e pessoas erram, né? Erram tentando acertar, mas erram. Muito bom. E, cara, à frente de. Porque a gente vê. Tá na moda agora falar de ecossistema, comunidade, enfim, tudo isso que você construiu durante esses anos todos. Cara, o que foi o maior aprendizado nisso, né, em construção de comunidade? Eu acho que ser único ajuda. Faz o que ninguém tá fazendo. Tenta achar alguma coisa que ninguém tá fazendo, ou se comunica de uma maneira que ninguém tá se comunicando. Cria diferencial, primeiro lugar, né? Porque ainda mais quando a gente fala de nicho, né? Eu posso usar até a Weird Barrel como um exemplo aqui, né? A gente abriu um brew pub em Ribeirão Preto de temática pirata,
Na cidade sertaneja. numa cidade que é de uma cultura sertaneja muito grande, embora uma cultura cervejeira forte também, mas o nosso slogan era Brewing Trouble, né? Tipo, que era produzindo problemas. E a gente falava que abriu se propondo a fazer só cervejas incomuns, a gente não ia fazer, a gente não tinha Pilsen, nos 3 primeiros anos da Abril a gente não tinha uma Pilsen, né? E então isso, é claro que foram barreiras que a gente impôs pra gente mesmo, porque a Pilsen é fácil de vender, mas isso conectava muita gente. Quando o cara chegava ali e olhava aquele ambiente, entendia a maneira que a gente se comunicava, às vezes com uma grosseria simpática ali, O cara falava, isso é pra mim. cara, isso é pra mim, é o que eu sempre procurei numa cervejaria. E aí aquilo conectava rápido pessoas. Chegou uma hora que a gente fazia um evento de domingo lá, um churrasco, as pessoas se vestiam de pirata, alugavam fantasia pra ir no evento. E não era uma festa fantasia, mas era porque ela queria mostrar. No IPADE mesmo, no IPADE até hoje, no IPADE Brasil, você vê gente de pirata. Porque são pessoas que eram da comunidade dentro da comunidade, né? A galera que é fã da Red Barrel dentro do IPADE. E aluga fantasia e vai de pirata no IPADE. O Red Barrel nem existe mais, né? Então, Animal. eu acho que isso e empoderar a comunidade. Então, a partir do momento que a gente compartilha a direção criativa com a comunidade, envolvendo eles nas sugestões, que eles tragam as sugestões e eles percebem que, puta, eu que falei isso pro cara na pesquisa de satisfação e tá acontecendo esse ano. Então, quando a gente envolve a comunidade nas decisões criativas, isso fica muito mais verdadeiro também. Eu acho que em primeiro lugar é isso, assim, cria algo que é conceitualmente forte, não deixa a ponta solta, tudo conta história e envolve a comunidade nas decisões. Eu acho que aí aí o negócio roda do jeito direitinho. Assim. Muito bom. E, cara, porque eu aprendi não, reaprendi agora as últimas semanas lá no encontro com o Flávio, com o Joel J. Não lembro qual dos três falaram, mas assim, ou você é o primeiro do seu nicho, ou você cria o seu nicho. Tá aí no que você falou, tá? Como que eu faço isso? Tá aqui. O Rafa acabou de explicar como eu crio um nicho. Eu criei um nicho dos eventos de IPA. Eu sou o número 1, mas eu também sou super nichado e com a cervejaria eu fiz algo muito parecido para eu ter uma experiência diferente e para eu conectar um público que é carente ou que é questão do ser humano, né? Eu quero me conectar com quem gosta do que eu gosto, eu quero fazer parte de algo que eu me sinta acolhido, que eu me sinta escutado, e que foi feito para mim. Eu sei que não foi, mas parece que foi, né? E o IPAD a gente teve a sorte também de estar no lugar certo na hora certa, né? Então, o evento cresceu junto com a popularização da IPA e aí a gente, além de ter sido o primeiro, a gente, quando isso explodiu, a gente já era o maior, né? Então, isso também tem um pouquinho de sorte aí da gente deu estar na Colorado, a ideia veio porque eu estava na Colorado e aí o negócio foi andando de uma maneira muito natural, né? Mas não é fácil Não, estar no lugar certo na hora certa, cara. Conectou muito, cara, muitos pontos, né? Então, o pessoal não sabe, mas você morou fora antes, você já viu o mercado canadense, americano lá de outra forma, e isso gera algumas conexões que, cara, pô, deixa eu criar isso daqui. E a experiência, acho que também do design, né? Do design, da experiência com branding, depois de ter trabalhado em áreas muito distintas, né? A gente vai pegando um pouquinho de cada. A sorte é importante, mas você precisa saber o que fazer com ela também, né? Na hora que ela aparece. Então, acho que sim, a bagagem ajudou a gente nesse caminho. Sim, também, cara, outro exemplo claro, tem um framework do Flávio Augusto, eu não tenho ele de cor na cabeça, mas ele fala assim, modelo de negócio, né? Todo mundo que acompanha o Flávio ele fala muito sobre modelo de negócio. Ele traz 5 ou 6 etapas para a construção de uma empresa ou de um produto, e a última coisa ele fala, qual é a história dessa empresa? Se a história é ruim, eu nem entro, ou eu nem crio. Então, um cara bilionário em dólar, que tem grandes empresas, que é uma pessoa que fala muito de vendas, muito de finanças, e a gente não vê falando tanto sobre criatividade, cara, totalmente sobre criatividade. Qual é a história que eu conto com esse negócio? Cara, o IPADEI tem essa história, o Red Barrel tem essa história. O Weird Barrel é um exemplo
outro exemplo claro para ilustrar essa parte quando me veio o conceito de pirataria, né? Eu lembro que eu estava dirigindo de São Paulo, de Atibaia, sul de Atibaia, né? De Atibaia para Ribeirão, e aí me veio a ideia de fazer uma cervejaria pirata com essa história do incomum, e eu falei, puta, beleza, e aí, né, quando... Sei que a gente não deve se apaixonar pela ideia, mas eu me apaixonei pela ideia naquele momento e eu precisava chegar aqui e convencer os outros sócios de que aquela era a melhor temática para pro brewpub que a gente ia abrir. E aí, como eu fiz para convencê-los, eu peguei o celular e gravei o capitão da Weird Barrel narrando aquela história. Eu pus no rádio do carro. Pitch ali. Eu pus no rádio do carro o tema de Piratas do Caribe. E aí, but that Weird Barrel completely changed my mind. E aí a gente foi contando a história de como ele descobriu um navio. Qual é a história da Weird Barrel, né? Porque chamou Weird Barrel. A época de ouro da pirataria aconteceu contemporânea à colonização da Índia pela Inglaterra, né? E uma das histórias do surgimento do estilo IPA Day, que foi a mais comum durante muitos anos, era que as pale ales inglesas que eram enviadas para a Índia, elas estragavam nessa viagem de navio na época. E aí um cervejeiro deixou ela mais alcoólica, colocou mais lúpulo, que eram 2 conservantes naturais, ela chegou lá diferente da pale ale inglesa, virou a India Pale Ale, que era a pale ale que ia para a Índia. Então a história é um navio pirata que se perde, saindo do Caribe, e no caminho ele encontra um navio inglês indo para a Índia. Quando ele estava desesperado porque tinha acabado o rum, né? E aí quando eles abrem o primeiro estranho barril que eles encontraram, o Weird Barrel, aquilo era IPA, apaixonou os piratas, eles largaram a pirataria para produzir e vender aquilo que eles tinham encontrado, né? Então eu contei essa história a partir do ponto de vista do capitão, que ele estava já esgotado, ele estava desesperado, como que foi um alívio, ele precisava largar a pirataria para produzir aquele ouro líquido que ele tinha encontrado. Animal, cara. Aí esquece pitch deck, a galera de startup, vou montar aqui, avaliar mercado, não sei o que. Não, Cara, você tem uma história dessa. Capitão contando a história. Vale mais, vale mais. Animal, cara. E olhando para futuro de IPA Day, né? Então, nem todo mundo sabe. Acabei entrando agora na sociedade, então, uma notícia muito incrível aqui que a gente tem. Eu entrando como parceiro do Rafa e hoje a Fito auxiliando na produção do evento. Cara, o que você tem olhado para futuro, né? Então, assim, já tem anos de trabalho, marca consolidada, público fiel. E agora? O que vem para os próximos 10? Eu acho que tá sendo uma jornada muito interessante desde que a Fito entrou junto sócia aí na produção do evento, né? Que eu brinco que é como você abrir tua casa para alguém entrar e avaliar ela, mas alguém que é muito bom em achar problemas, né? E só cozinha, né? Precisamos reformar esse pilar, precisamos mexer ali e tal. Então, por um lado, é um desafio, né? A gente olhar para dentro e ver as coisas que a gente precisa resolver, porque quando você está tão imerso, às vezes você não está enxergando algumas oportunidades ou obstáculos que estão surgindo ali que você não está enxergando. Então, isso é um desafio e que também é empolgante. Mas, por outro lado, é trazer uma inteligência para dentro do evento e uma musculatura criativa para dentro do evento, para eu ter absoluta tranquilidade que tem um time muito bom que vai entregar o evento, e eu consegui olhar para o que faz a gente muito diferente no mercado, que é a parte de conceito, a parte de comunidade, a criatividade, a curadoria, enfim. Então, isso permite a gente a traçar novos planos e um projeto de expansão do evento, sabendo que a gente não perde essência e sabendo que a gente vai construir de uma maneira muito sólida, né? Então, tem muitos possíveis produtos, outras praças, outros formatos, outras parcerias que estão se desenhando para que a gente cresça o evento de uma maneira muito consistente, verdadeira, com diferencial, sem perder o que fez a gente chegar até aqui, mas de uma maneira muito mais profissional e com uma musculatura muito mais forte, né? Então, é muito interessante, está sendo muito interessante trazer tanta gente para dentro do projeto, que é um projeto que eu sempre... É claro que a gente tem uma entrega incrível dos voluntários, da equipe toda que se envolve no dia do evento, mas sempre foi um projeto muito solitário, né, na parte de
de planejamento do evento. Então agora é muito gostoso trabalhar com tanta gente junta pensando pelo evento, né? Boa. E se eu não puder falar, a gente corta, É. tá? Mas, ó, como eu sei que vai rodar no Mundo Cervejeiro esse podcast, a gente tem um convite, tá? Então, em primeira mão, a gente estruturou um modelo aqui de negócio, uma plataforma de marca para o IPADE e para o Brasil inteiro. Então, a gente ainda não escolheu as cidades, mas nós queremos estar em pelo menos 3, cidades no ano que vem, além das que já acontecem, e queremos parceiros locais. Pode ser sócio, pode ser um franqueado, enfim, a gente ainda está fechando esse modelo. E se você tiver interesse, manda mensagem para o Rafa, que a gente vai avaliar, vamos conversar, vamos negociar essa expansão a nível Brasil. Então esse é um pouco do que a gente tem programado e também você como patrocinador, tá? Então o IPADEI deixa de ser 2 eventos, já é bastante coisa, né? Eventos grandes, eventos com muito histórico, muita riqueza, mas para virar uma plataforma. Então se você tem interesse nesse público, nesse mercado, manda uma mensagem para nós, que vai ser um prazer ter vocês conosco, né, fazendo esse projeto crescer mais ainda. E acho que, aproveitando, se eu sou uma marca, por que eu deveria patrocinar o IPADEI? Eu acho que é o que a gente vem falando nesse papo inteiro, né? É uma comunidade, né? Você não está patrocinando um evento, você está patrocinando, você está criando um relacionamento com uma comunidade e com uma bandeira, né? A gente tem um hino do IPADEI, né? E o hino do IPADEI fala muito sobre temos orgulho de estar aqui na festa mais amarga do Brasil, porque aquilo um símbolo de um momento de vida. E esse símbolo de transformação do cervejeiro, ele passou a gostar de cerveja amarga, ele passou a entender aquele produto, descobriu todas as possibilidades do lúpulo, as possibilidades sensoriais daquela cerveja. Aquilo enche ele de orgulho e vira uma bandeira. Então, quando as marcas que se relacionam com a gente, elas ficam com bastante tempo com a gente, patrocinam um evento todos os anos, porque é uma maneira de se comunicar com uma comunidade inteira através de um produto, né? Não está patrocinando o evento, ele está entrando dentro de uma comunidade e com muita propriedade, porque por a gente ter esse relacionamento tão próximo com a nossa comunidade, a gente sempre tem uma participação e uma aderência muito grande nas nossas iniciativas, nas propostas de experiência que a gente lança para o consumidor, mas também nas nossas recomendações, né? Então, as marcas que ativam a sua comunicação, fazem as suas ativações dentro do evento, elas estão sendo validadas pela nossa curadoria também, né? Então, isso torna verdadeiro. E uma outra coisa que a gente sabe que a neurociência explica, né? Em momentos de felicidade, as marcas, o reconhecimento de marcas e a assimilação dessa marca, ela virar verdade na cabeça do nosso consumidor é muito maior. E o IPA é um dos principais momentos de felicidade da minha comunidade, né? Então é muito esperado, gera muita expectativa. Então é um momento de construção de marca e construção de experiência muito valioso, né? Boa. Então, galera, se você ainda não está patrocinando o IPADEI, dá tempo. IPADEI São Paulo agora em agosto, dia 9 de agosto. 9 de agosto, teremos o IPADEI Brasil em Ribeirão Preto, um formato único que ainda não aconteceu no país. 22 de novembro. Em 22 de novembro. Dá tempo de você entrar e aproveitar todo esse movimento, né? Toda essa comunidade, porque, exemplo, Santa Helena, que é um parceiro de longa data, agora que lembrei deles, cara, se eu tô nesse evento e tem uma marca de amendoim ativando, bicho, o cervejeiro não vai comprar da concorrente. Ele vai comprar a marca que tava lá, né? Isso, quem sabe, e quem tá atrás de ecossistema e comunidade, não tem como não estar nessa comunidade cervejeira. Rafa, para fechar, um quadro fixo nosso aqui. Qual é a memória que te marcou profundamente e ainda influencia o seu jeito de viver, de tocar os negócios, de se relacionar com sua família, com seus amigos? A gente está indo para 13 anos de IPA daí, né? Então tem muitas memórias que até me emocionam assim, ao longo desses anos, né? A gente teve pedido de casamento dentro do evento, a gente teve pessoas que perderam pessoas queridas e
2 casos até que eu lembro agora de cabeça, né? A gente teve um que perdeu o irmão e era um símbolo do evento, eles iam juntos naquele evento, e ela continuou indo com a camiseta com a foto dele, porque ela queria trazer ele para dentro do evento, porque aquilo era muito importante para eles. Teve esse ano uma convidada nossa, uma participante, uma membro da nossa comunidade, que compartilhou uma história linda com a gente, que ela noivou no IPADE São Paulo, de alguns anos atrás, eu não vou lembrar agora qual foi a data certa, mas eles casaram depois e o marido dela faleceu no começo desse ano, e, e ela tá indo porque ela falou, cara, aquele é a data que vai me fazer lembrar dele o resto da minha vida, eu não vou nunca deixar de ir porque era o nosso evento. E então, saber que uma ideia para fazer uma grana lá em 2012 virou uma coisa que um produto, uma data, uma bandeira, um símbolo que cria memórias, que cria relações tão profundas assim com as pessoas, é uma das coisas que mais me marcam, né? E aí, o que muda na minha maneira de lidar na vida, nos meus negócios também, é me colocar no lugar deles, né? Então, quando eu me sinto parte dessa comunidade, né? Quando eu converso com todo mundo no IPADE, muitas pessoas param para brindar, para tirar foto, parece que eu estou me relacionando com pessoas que são minhas amigas há muito tempo, né? A maneira como a gente conversa é assim. Então, toda vez que eu piso na bola, ou que a gente está em alguma dúvida, ou que a gente errou, alguma coisa, eu me coloco no lugar e falo, pô, como eu queria ser ouvido, sabe? O que eu tô sentindo, assim, a minha expectativa era super alta e o cara errou, cara, assim, como eu tô me sentindo, como eu quero ser ouvido, e como eu quero que trate a sugestão que eu dei depois. Eu acho que, sabendo que a gente tem esse vínculo, que pessoas dirigem de tão longe para vir na minha festa, que tenho mais de 50 pessoas que têm a tatuagem do logo na pele, eu não posso pisar na bola com essa galera. E se eu pisar, eu preciso ser aberto, ser humilde, explicar o que eu errei, ouvir deles como acertar e colocar em prática as sugestões. Boa! Cara, uma aula. Quem faz grandes festivais deveria escutar esse episódio, porque muitas vezes a galera não tem esse tato com o público. Porque o ano que vem é mais um, é mais um, é mais um. Não é bem por aí. É assim que a gente acaba com uma marca, né? Sem o cuidado real ali com o participante. Animal, cara. Acho que foi incrível agradecer esse momento aqui, a gente falar um pouquinho de Padei. E eu vou deixar, cara, um espaço aqui pra você falar os arrobas, o seu, do IPADEI, São Paulo, Brasil, onde que a galera te encontra, link do ingresso pra galera comprar aqui e vir participar. Legal, eu agradeço demais aí a oportunidade também, né? Eu tô aqui dentro da fita também, acompanho todos os podcasts, mas ter um espaço pra gente relembrar essa história toda e olhar pra dentro, né? O que faz a gente, que foi gostoso nessa trajetória toda é sempre muito satisfatório, assim, muito emocionante mesmo. Então, agradeço esse espaço, foi muito legal para a gente poder compartilhar essas novidades, esses próximos planos aí, falar um pouquinho dos 2 eventos. Os arrobas, né, para me seguir é Rafa Mosqueta, no Instagram, em todas as redes sociais é o mesmo. IPADEI Brasil, IPADEI São Paulo, IPADEI SP, são as redes dos 2 eventos. O próximo, então, IPADEI São Paulo, que virou a maior plataforma de cultura de rua, com as melhores IPAs do estado de São Paulo, mas trouxe vários pilares para dentro do evento, o esporte, uma galeria a céu aberto de grafite, os artistas de rua que se apresentam nos ônibus, calçadas, metrôs da cidade, além de um palco principal com bandas maiores. Então, o evento esse ano ficou muito mais legal. Ele mudou, ele deixou de ser um evento cervejeiro com temática urbana para virar um evento de cultura urbana com as melhores IPAs, né? Então, eu estou muito empolgado para o IPADE São Paulo, que vai acontecer no dia 9 de agosto. A gente tem também várias ações ali das gangues, né? Que tá super divertido de ver a galera se organizando para desbloquear presentes e desbloquear experiências coletivas. Então, só através da comunidade ela também vai ter acesso a essas experiências. E 9 de agosto, IPADE São Paulo, e o IPADE Brasil aí é preparar a expectativa mesmo, porque a gente vai lançar um negócio muito, muito diferente de tudo que a gente já fez. Quando eu falei aqui que a gente gosta de arriscar, esse eu acho que é um grande risco aí que a gente está assumindo, mas com certeza a gente vai impactar bastante a cidade de Ribeirão Preto e o país como um grande destino de turismo cervejeiro, né? Ou talvez o maior
destino cervejeiro aí do país. Então, esperar os lançamentos das novidades aí do Ipadei Brasil, que vai acontecer a festa no dia 22 de novembro, e ficar ligado no link. A gente está no segundo lote, né, do Ipadei São Paulo. Quem quer ir no evento tem que correr para comprar. O segundo lote é um lote bem menor do que o primeiro, então a tendência é que ele acabe rápido, e aí só tem mais um lote, que é o terceiro. Então, quem quiser comprar, corre no link eu vou colocar na descrição. Te mando o link. E também nas nossas... o site é fácil, é ipadei.com.br, então tem lá como comprar os ingressos também. Boa! Galera, o Ipadei São Paulo tá aí, então vale a pena participar. E o Brasil vai ser o SXSW da cerveja. Então aguardem o que a gente está programando por aqui, vai ser animal. Rafa, de novo, obrigado. E para quem quiser me encontrar, o meu é @rovitor. Eu falo mais no meu perfil sobre empreendedorismo para o mercado de eventos. Então, estou ali divulgando bastante coisa para quem empreende, para os donos de empresas do nosso mercado. Estou com o meu clube aberto, né? Algo muito maior do que mentoria, é um programa de educação executiva. Então, se você quer fazer sua empresa crescer, não sabe como, me procura, que eu consigo fazer essa aceleração no seu negócio. E também temos o @fitoag, que é o canal da nossa agência, onde a gente mostra muito dos bastidores, as nossas entregas, as produções e tudo mais. Também estamos com uma novidade fresca no mercado. A gente está com um programa de expansão da Fito para o Brasil, num modelo de franquias. Então, se você é dono de qualquer negócio de eventos, você é um cerimonialista, ou você tem uma agência que você quer expandir, não sabe como, a gente tem tudo aqui para fazer você crescer junto conosco. Então, temos interesse em estar no país inteiro e agora é hora de crescer. Então, aceitamos também contatos para avaliar essa possibilidade de união junto a você. E é isso, mais um episódio entregue, um momento incrível aqui com o Rafa e com o Ipadei, e te aguardo para o próximo episódio. Muito obrigado.